Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ingrid Ladeira, pesquisadora associada do LPPE-UERJ. Estamos apresentando a série de entrevistas Memória LPPE 20 anos. Bom, eu sou a Alexandra Tedeschi, sou integrante também do LPPE, assim como a Ingrid. Sou aqui da UERJ, do Departamento de História, da área de História Contemporânea, e junto com a Ingrid estou aqui organizando, estamos fazendo juntas essa apresentação do projeto que comemora, pretende comemorar os 20 anos do LPPE, e nesse caso aqui com entrevistas, como disse a Ingrid, dos professores, dos coordenadores, tentando resgatar um pouco da memória do laboratório e da importância que tem pensar isso que aconteceu, esses 20 anos pregressos, para que a gente possa pensar o nosso papel hoje e tudo aquilo que a gente pode vir a se tornar, de tudo aquilo que a gente vai, do papel que a gente vai assumindo conforme as circunstâncias mudam. Então, sem me alongar demais, acho que as entrevistas falam por si, então a gente vai dar início agora então à apresentação dessa série. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal do YouTube. Olá, bem-vindos, bem-vindas, todos que nos assistem. Essa é mais um encontro, mais uma ocasião do nosso projeto de memória dos 20 anos do LPPE, que a gente vem fazendo uma série de atividades, uma série de divulgações que vão culminar depois do nosso evento, em outubro, e a ideia nesse momento é a gente ouvir pessoas que marcaram o LPPE e tiveram também sua trajetória marcada por ele, e hoje, com muita alegria, a gente vai conversar com a Jaque, a Jaqueline Ventapani, que é doutora em Ciência Política pela UF e mestre em História pela UERJ, mas que vai contar depois um pouco melhor essa história. Então, Jaque, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E quero começar te convidando para contar para a gente um pouco sobre a sua formação acadêmica, sua trajetória, como é que você veio parar na UERJ, enfim, esse início todo. Bom, primeiro, obrigada, porque, como eu costumo brincar, eu tenho quase selinho de patrimônio do LPPE, por um ano. Eu por estar tanto tempo lá, é uma parte importante minha da UERJ. Realmente, estou lá, doutora em Ciência Política, mestre em História, fiz graduação em História, mas para quem poucas pessoas sabem, mas que eu também já fui técnica eletrônica, antes, lá no passado, fiz Cefet e trabalhei como técnica, mas eu sempre gostei de História, e de repente eu trabalhando como técnica, eu senti que faltava alguma coisa, foi uma época de mudança, naquele período da transição. Eu me formei como técnico em 83, comecei a trabalhar em 84, então, em pleno período de efervescência, de mudança, de transição, de uma ditadura, sou cria dessa ditadura, nascida em plena ditadura, vivenciei minha formação toda lá, resolvi fazer História, não fui tão bem recebida na empresa que eu trabalhava, porque era inconcebível fazer uma área técnica e, de repente, ir para a área de humanas. Passei por algumas situações difíceis na empresa que eu trabalhava, no sentido justamente dessa rejeição ao pensar politicamente, ao ver o mundo de outra maneira, e resolvi largar tudo e falei, nada como ser jovem, vou enfrentar isso aí, vou correr atrás. E aí abri um concurso para a UERJ. Minha mãe, a funcionária da UERJ, falou, olha, abriu um concurso. Na época não era o mesmo tipo de concurso, porque foi em 87. E eu fiz a prova e passei, Mas eu já tinha largado tudo. E tem uma história engraçada que eu fui procurar emprego, Então eu já tinha feito 4 psicotécnicos iguais. Na época tinha psicotécnico, E aí eu entrei para a UERJ, era o 5º psicotécnico. E era exatamente igual. Então, eu já sabia todas as respostas. E em psicotécnico, você não pode saber todas as respostas, Porque eles não te consideram uma pessoa muito, assim, normal, Só que eu já tinha feito tantos que eu já sabia aquilo ali. Eu acabei o psicotécnico antes de todo mundo. E a pessoa falou, você quer adiantar? Eu falei, pode. Em resumo, a minha ficha saiu que eu era uma pessoa um pouco perigosa para a UERJ. Até eles entenderem que, na verdade, era que eu tinha feito psicotécnico, demorou. Mas eu já cursava História na UERJ, na graduação,
Aí eu fui trabalhando, né? Fui na área administrativa. Aí, tempos depois, assim, alguns anos depois, demorei um bom tempo, eu fiz o mestrado em História Política, na própria UERJ. E depois também de um tempo, aí eu tive minha filha, e aí uma série de coisas, eu resolvi que eu sempre gostei muito dessa política, e eu resolvi dialogar um pouco com outros campos, entendeu? Jaque, e como é que foi o seu processo de entrada no LPPS? Pode contar um pouco para a gente dentro desse contexto aí de formação e atuação na UERJ? Bom, como eu falei, né, em 87 eu entrei para a UERJ, eu trabalhei no centro de produção, conhecido como CEPUERJ, depois mudei de alguns anos, eu fui trabalhar na Universidade da Terceira Idade, aí comecei ali a fazer um trabalho de memória, eu tinha formação, primeiro foi uma área totalmente administrativa, aí eu saí da UNAT para o Centro de Tecnologia Educacional, que é o CTE, e ali aí eu comecei a trabalhar mais próximo dessa minha formação, né? Quando eu recebi o convite de vir para o LPPE, eu achei que era estar próximo, justamente, de onde eu tinha me formado, né? Aliar ali duas coisas importantes, que era a questão da história, a questão do ensino, embora eu não estivesse na sala de aula, mas eram essas duas áreas assim que tinham tudo a ver com o que eu gostava. E aí eu fui no final de 2003 para o LPPE, quer dizer, o LPPE fui para lá quase junto com ele, né? No final de 2003 eu fui, né? Me convidaram, aí eu fui, achei que eu poderia fazer um bom trabalho, eu era mestre em história, e aí eu achei que era interessante ir para lá nesse tempo assim de novos ares, né? Mais próximo mesmo daquilo que eu tinha estudado, que eu gostava de fazer. Legal, já que parece mesmo que as trajetórias se entrelaçam, né? A sua pessoal e a do laboratório. E aproveitando assim, mesmo dentro da mesma pergunta, assim, você acha que o LPPE contribuiu para os seus direcionamentos, seus interesses temáticos, etc., em relação ao que você vinha fazendo no mestrado, no doutorado? Como é que foi essa conexão, assim? No mestrado, né, eu fiz um tema que, na verdade, eu trabalhei com Vargas, Previdência Social, que era uma coisa que estava ali, eu gostava muito, né? E é engraçado isso, muitas vezes as pessoas não entendem. Eu fui para o mestrado nessa área porque eu tinha trabalhado na Universidade da Terceira Idade e eu via a memória daqueles idosos em relação a Getúlio Vargas, e foi no auge daquela coisa do fim da era Vargas, da política do Fernando Henrique Cardoso. Então, eu comecei a questionar como é que era essa memória positiva. Quando eu saí, quer dizer, então eu fiz o meu mestrado eu fiz mestrado quando eu estava no Centro de Tecnologia Educacional e fui para o LPPE. E no LPPE, assim, vários temas foram surgindo quando, em 2004, logo no início de 2005, eu comecei a trabalhar com a revista Cadernos Terceiro Mundo, né? E essa temática da América Latina, sempre, de terceiro mundo de modo geral, mas em especial sempre gostei muito da América Latina, a questão das ditaduras, etc. e tal, eu comecei a trabalhar com a revista e comecei a trabalhar com a imprensa. Eu já tinha trabalhado a imprensa como fonte, evidentemente, no mestrado, o que eu tinha feito. Já na graduação eu ia trabalhar com imprensa também, né? E o que isso acabou levando? Né? Acabou levando que o meu doutorado foi em ciência política, eu fui trabalhar com imprensa. E exatamente isso, né? E com temáticas que envolviam não só o Brasil, daquela época da ditadura, que era o tema que eu gostava, como também chamado Terceiro Mundo, mais focado na política externa, mas focado nessa questão do Terceiro Mundo. Então, assim, foi esse contato, uma revista que eu já conhecia, na época da graduação, a Cadernos Terceiro Mundo entrava um pouco assim, a gente ia atrás, né, dessa revista, e acabou até que a própria Beatriz Lício ficou sendo a minha co-orientadora no doutorado, e então, assim, houve um direcionamento no sentido de trabalhar essas temáticas a partir desse meu trabalho cotidiano no laboratório, né, que é um pouco uma mescla, né, que eu tenho que explicar, porque, assim, eu sou servidora técnica administrativa de nível superior. Então,
fazia atividade administrativa, mas pela minha própria formação eu ia para o campo da pesquisa, o campo acadêmico. Então isso acabou me levando a atuar mais próximo dessas questões, que tinham muita relação, especialmente com cadernos. Não que os outros não tenham sido, outros temas, mas especialmente essa parte foi o que me direcionou muito na trajetória que eu passei assim. Né? Jaque, e pensando, né, então, nesse papel híbrido, né, do LPP na sua formação, qual você diria que é a importância, ou o lugar mesmo de laboratórios como o LPPE, do LPPE e de outros, né, que existem na universidade, para a UERJ e para a ideia de universidade em geral, né, a importância da gente ter laboratórios, assim, né, que às vezes fica essa coisa, o pessoal acha que só tem aula ou é a gente fazendo artigo, né, e tem toda uma estrutura ali no meio, né, uma mediação, enfim, dos laboratórios. Eu costumo dizer, né, que o LPPE ele tem uma face importante, que é um diálogo externo. A gente sempre trabalhou muito no laboratório, eu sempre achei... Eu brinco que essa minha trajetória dividida entre vários campos ali dentro da universidade externa me ajudaram a enxergar que a universidade ela nunca pode ser fechada em si mesma. Então, o laboratório o LPPE sempre teve uma possibilidade de mostrar a universidade para muitos grupos, muitas pessoas, muitos segmentos que às vezes são afastados dessa universidade. Talvez agora nem tanto, mas lá atrás isso era ainda mais visível, né? E assim, outra coisa que eu acho muito importante e que cabe aos laboratórios, e é um espaço dos próprios alunos de reconhecerem aquele espaço, se reconhecerem como profissionais também, né? Porque eles serão aqueles profissionais futuros, a partir do momento que eles se envolvem nessa produção, nessa dinâmica, nessa compreensão do fazer que vai além da sala de aula, eles se formam como profissionais também. Então, eu acho que isso é muito importante quando você tem um laboratório que dá espaço para que o aluno faça essas duas coisas, né? Esse diálogo universidade externo, porque eu acho que é o fim último da universidade, é formar também para a sociedade. Eu entendo numa universidade pública em que eu penso que aquilo que a gente produz, ele vai para a sociedade. Então, assim, é muito importante que esses laboratórios, todos eles são de várias áreas, entendam que eles são justamente essa ponte, essa interface da universidade com o público externo, com essa comunidade, não só a comunidade acadêmica, mas a sociedade como um todo. E essa importância também para os alunos e para os professores, porque também os professores estão na aula, mas quando eles estão no laboratório, é um outro tipo de orientação, é um outro tipo de projeto, né? Então, assim, eu entendo que os laboratórios eles têm um papel muito importante em todas as áreas do conhecimento. O LPPE tinha outros laboratórios ali, mas assim, eu vi surgindo outros laboratórios, por exemplo, de pesquisa e ensino, né, que foram depois do nosso. E eu acho que isso é importante que fique demarcado, né? Inclusive, o LPPE, há um tempo atrás, a própria CAPES, na avaliação da pós-graduação de História, reconheceu o papel do laboratório, que é uma coisa muito importante. Quer dizer, é um laboratório que ele acaba lidando com a graduação, mas vai lá a CAPES e avalia que ele é muito importante, né? Lá na pós-graduação, lá na frente. Muito bom ver esse conhecimento, né, Jaque? A questão de que a universidade não é uma ilha, que é importante, né, ter, enfim, manter essa comunicação e esse diálogo aberto. As duas últimas perguntas que eu queria te fazer são, assim, para abusar da sua memória e sobre essa questão da universidade com o seu entorno, né? A primeira delas, assim, né, que você está desde 2005, né, bastante tempo, né, você disse, 2003, né? Então, assim, puxando pela memória, você podia compartilhar com a gente alguns momentos
que você viveu no LPPE, tanto porque a gente sabe, né, que nem tudo são flores, às vezes a universidade passa por problemas também. Então, como é que foram esses momentos paradigmáticos para você, ou a superação desses momentos? Enfim, o que, que você poderia lembrar com a gente aqui? Bom, assim, realmente problemas, a gente pode até falar alguns da UERJ, vários. Eu vou começar com os problemas e depois eu falo as coisas boas, porque eu acho que tem mais coisas boas, acho mais legal. A gente teve várias dificuldades, primeiro porque nós nunca tivemos verba, né? Então, seja qualquer atividade que a gente fizesse, era um pouco contando ou um projeto de pesquisa da FAPERJ, quando foi da Cadernos, que a professora Edna conseguiu, é, a questão das bolsas, a gente já teve muitas bolsas, e de repente a UERJ cortou bolsas, e a gente teve a bolsa reduzida, a gente teve Proatec, depois o Proatec foi cortado, e Proatec, a gente, para quem não sabe, né, é uma bolsa especial, e a gente sempre teve alguém que fizesse, sempre não, desde 2005 a gente conseguiu ter alguém, um profissional que fizesse a parte gráfica, a parte visual do LPPE, isso faz um diferencial muito grande para as atividades que a gente tem. E a gente passou também uma época muito difícil na UERJ, que foi quando a UERJ a gente ficou até sem salário, né? Nós passamos alguns meses sem salário, a universidade, o governo do estado não pagou, então, assim, impossível você trabalhar sem salário, né? Evidentemente que teve greve, na verdade não teve nem greve, né? As pessoas não tinham condição para trabalhar. Então, assim, claro que problemas vai ter, ainda mais uma instituição do tamanho da UERJ, existe ainda algumas visões que eu acho que elas precisam ser ultrapassadas, elas são visões muito conservadoras, não vou nem dizer conservadora, porque o conservador em si não é a questão, são visões arcaicas mesmo, que eu acho que ainda permanecem, mas muito em função também do governo do Estado, né, da gente ter essa relação, a gente tinha os 6% que era constitucional, né, e, no entanto, a UERJ não tinha esse repasse, e o laboratório, muitas das vezes, acho que até hoje ainda tem muito isso, era do próprio bolso para bancar alguma atividade, alguma coisa que você achasse importante. Então, dificuldades elas ocorreram. Em termos pessoais, eu vou dizer que foi muito pouco. A gente sempre teve um ambiente muito bom no laboratório e raríssimos problemas. Eu conto numa das mãos, nesses anos todos que eu estive lá, que foram problemas de ordem, dificuldades de ordem pessoal, vamos dizer assim, né? Agora, é isso, durante muito tempo éramos eu e a professora Edna e os bolsistas. Quando veio a Ângela, que eu deixo aqui, eu acho que isso é importante deixar registrado, né? São dois nomes que para mim foram muito importantes no laboratório, que é a professora Edna, que ficou esse tempo todo, ela que manteve o pé firme de manter o laboratório, né, a existência desse laboratório, e a Ângela, quando se incorporou, e quando a professora Edna saiu, e o trabalho que a gente construiu junto, né? É que os novos agora se agregam, né? Você, o Flaviano, isso é muito importante. E assim, momentos marcantes eu tenho vários, mas eu vou dizer alguns que eu considero muito importantes assim. Teve um evento que nós organizamos no Arquivo Nacional, se não me engano, foi em 2005, eu acho que foi 2005, em que a gente resolveu expor todos os projetos que tinham bolsistas do Instituto, do IFCH. Então, a gente organizou um evento no Arquivo Nacional, em que os alunos, não eram os supervisores, não eram os coordenadores, né, mas os alunos, os alunos que eram vinculados aos projetos, apresentavam esses projetos. Eu achei isso uma coisa muito bacana, foi uma semana, foi um evento grande até, né, que foi bem interessante no sentido de que a gente conseguiu quebrar um pouquinho aquilo, né? Não era o professor falando do seu projeto de pesquisa, mas era o aluno dizendo o que ele fazia naquele projeto de pesquisa. Um outro evento, além dos vários, um outro evento muito bom, muito, muito bacana de fazer,
que foi um seminário que a gente fez em parceria com o NIES, da UFRJ, e com o Nepal, da Rural, que foi um simpósio Mídia, Estado e Democracia. Então, durante 2 dias, fizemos lá no Salão Nobre do IFIX um evento, e foi um evento, inclusive tivemos o lançamento do livro do embaixador Celso Amorim, né, e foi um evento muito importante porque discutiu todos os espaços que a mídia caminha, né? Então, discutiu a mídia na educação, a mídia no movimento social, o próprio estudo, a questão esse estudo da mídia, né? Essa mídia nesse seu perfil político. Então, foi um evento muito bom, e que também nós tivemos uma coisa que foi muito importante, que eu chamo de paradigmático, que foi os bolsistas do LPPE, eles se envolveram, eles fizeram parte da comissão organizadora, que é uma coisa também não muito comum, e eles se envolveram ficando de manhã até à noite, e recepcionando convidado, organizando, cada um com uma responsabilidade. Eles tomaram para si essa tarefa de que eles estavam também naquela organização de um seminário, que ele, na verdade, ele teve financiamento da CAPES, ele foi um seminário até internacional, porque nós trouxemos pessoas, né, de fora, então isso eu achei muito bacana, né? E um outro momento que eu considero muito importante do laboratório, também nessa parceria, na verdade isso faz parte de um combo, vamos dizer assim, com o NIEAS, da professora Beatriz Bício, e com o Nepal, do Rafael Alonso, em que a gente participou da digitalização do acervo da Cadernos do Terceiro Mundo. Nós conseguimos essa parceria que foi com o financiamento do governo do estado do Maranhão, né, e o CEDIM da Rural, e a gente conseguiu algo que o LPPE batalhava junto com a Beatriz Bício. A gente batalha isso desde 2005. Desde 2005 nós fomos atrás do BNDES, fomos atrás de várias instituições para que eles financiassem a digitalização desse acervo. E finalmente a gente conseguiu. Então, eu acho que isso foi muito importante para marcar essa trajetória do laboratório junto a esse acervo, que é um acervo tão importante. Então, isso fora outros, né? A gente teve, que eu acho que também foi muito importante, teve também, que era um projeto Por que ler os Clássicos. E esse foi um projeto muito marcante, porque nós trazíamos professores para discutirem determinados autores e suas obras, né? E levava essa discussão para a graduação, mas não só da UERJ. A gente abria as portas para outras graduações, para outras instituições. Então, um evento que você acabava ampliando essa discussão e abrindo as portas da UERJ também, né? E esse foi um projeto muito bacana. Esse foi idealizado e era coordenado pelo professor Washington Denner, da Faculdade de Educação, e a gente, assim, ele foi muito marcante para o laboratório também, tanto que muitas pessoas não sabiam nem que o laboratório, eles conheciam o evento e não sabiam que era o laboratório, e eles elogiavam o evento e descobriram que era do laboratório, né? Então, eu acho que, assim, vamos dizer, em termos de macro, né? Eu acho que esses quatro atividades, eu chamo de 4 eventos, mas eu acho que são 4 eventos mesmo, eles tiveram um papel muito importante, não só para o laboratório. Aí essa é a questão. Ele foi importante no sentido em que ele ampliou esse diálogo externo através do laboratório, né? Muito legal, já que dá até um engajamento, uma emoção positiva, né, de lembrar isso e pensar agora com essa última pergunta que eu queria te fazer, que, enfim, você contou essas histórias e você tem muitas histórias, mas agora eu queria te convidar para um exercício imaginativo, né, que como é que você vê, como é que você imagina o LPPE daqui a 20 anos, quando a gente estiver fazendo um novo evento de comemoração, como é que você imagina ou deseja, né, que sejam esses próximos 20 anos? Primeiro, eu imagino que mesmo que eu vá assim, velhinha, mas eu virei uma velhinha bem arrumadinha e eu vou participar, né? Eu vejo que tem muitos
muito gás para o laboratório. Eu achei, inclusive, fiquei muito feliz, né, com o engajamento de vocês, a Alexandra, o Flaviano, a Ingrid se aproximando mais também, porque eu acho que é isso, nada é muito estático. Eu diria que nós tivemos 20 anos de uma fase, e agora são 20 anos de uma outra fase, né? E que tem muito potencial, muita coisa para fazer. Então, eu imagino o laboratório nesse caminho, nessas novas produções, algumas que eu acho que vão continuar, porque tem muitos projetos, todo mundo sabe o carinho especial que eu tenho, por exemplo, pelo podcast, né, e outras coisas também, mas eu acho isso, eu acho que o laboratório ele tem um potencial justamente para ele ser aberto, né, ele não se fecha. Se tem algo que eu não sei se é a palavra que eu podia dizer, eu acho que o laboratório é isso, ele permite que você traga novas discussões, novos temas, novos trabalhos, ele está sempre se rejuvenescendo. Acho que a gente pode pensar assim, né? Ele está sempre se rejuvenescendo. Né? E é isso, nada pode ser muito estático, né? Porque ele é um laboratório de pesquisa e práticas de ensino em história. Mas ele está trazendo esses temas eles vão sempre surgir. Então, eu espero que daqui a 20 anos, eu fico pensando que daqui a 20 anos, ele vai estar lá velhinha, pensando assim, eu estou distante, mas que bom que está isso, né? Então, eles vão me chamar para esse evento, porque... E que seja ainda, daqui a 20 anos, um lugar que os alunos se sintam impelidos a participar, se sintam felizes em estar presente, curiosos, né? E que eles possam também se sentir parte, porque até hoje tem muito isso, né? Todo mundo que entra para o laboratório se sente parte. Eu acho que isso é uma coisa importante. Então, o que eu penso daqui a 20 anos? Eu penso que daqui a 20 anos terão novas pesquisas, novos temas, mas ainda pensando nessa interface, o laboratório como uma interface entre aquilo, entre, como a gente costuma sempre escrever, entre o conhecimento produzido na universidade e a sociedade ao qual a universidade se destina. Né? Então, isso eu vou assistir lá, estarei daqui a 20 anos, né? Olhando tudo isso, um pouquinho mais velhinha, mas olhando tudo isso, e feliz, porque eu acho que ter participado dessa primeira trajetória, para mim foi muito importante, né? E ver, eu brinco que é como um filho, né? O filho você cresce, você pode até olhar, filho, fica comigo, mas você fica feliz quando o filho vai seguir o próprio rumo. E eu acho que o LPPE, daqui a 20 anos, ele vai estar seguindo o seu outro próprio rumo, né? Então é isso que eu penso, sim. Jaque, muito obrigada pela sua generosidade, por compartilhar essas memórias conosco. Te agradeço, né, mais uma vez pelo seu tempo. E era isso, se você quiser deixar uma palavra final, se não, eram essas as perguntas, e te agradeço mais uma vez por ter, não só por participar da entrevista, mas por participar do LPPE de forma tão generosa, sobretudo conosco, né, com a gente que está chegando mais recentemente. Assim, eu acho que o que eu queria falar, eu até falei um pouco, que eu deixei aqui, que é o meu agradecimento, e isso eu vou deixar sempre, que é a professora Edna e a professora Ângela, né? Assim, a Edna, porque ela confiou sempre em mim, né? Uma pessoa que entrava lá e falava também quais ideias que tinha que fazer, e ela sempre confiou em mim, né? E a Ângela também. E a Ângela, a gente, além dessa confiança, a gente conseguiu pensar muitas coisas juntas. A gente teve muitas ideias e muitas lutas que foram adiante, né? Então, assim, deixo esse agradecimento, eu tenho que deixar as duas, eu acho que elas duas são importantes. E eu quero também dizer que os bolsistas sempre, eu não esqueço nenhum bolsista que passou, né? Todos eles ficam, alguns eu falo com eles até hoje, já viraram mestres e doutores, né? E eu quero dizer para você dizer assim, não, porque eu recepcionei vocês. Para mim foi uma alegria, porque
quando eu vi você chegando, eu pensei nisso, falei, vem coisa nova, vem coisa boa. E vocês entraram, não só eu recepcionei vocês, como vocês também me recepcionaram. Então, isso foi uma troca. Então, eu fico feliz e eu espero que realmente esses 20 anos vocês façam muitas coisas, né? E agradecer mesmo pelo carinho, pela dedicação que todo mundo sempre teve. Como eu falei, é um pouco um filho, né? O laboratório. Que agora eu estou falando assim um pouquinho, estou indo, gente, mas é um filho. Né? Mas eu acho que mais bacana é isso. Eu acho que o laboratório é o que eu quero deixar, assim, a parte essa sentimental, né, de lado, é a importância do laboratório, dos laboratórios, mas eu vou falar especificamente desse, e seja sempre reconhecido pela direção, pelos professores, como um espaço importante, porque quando a gente fala ensino, né, muitas vezes as pessoas pensam naquele espaço da sala de aula, e é muito mais do que isso. Então, o laboratório ele fez um papel que foi além da sala de aula, e eu acho que ele precisa sempre ser reconhecido, né? Então, eu espero que sempre reconheçam a importância do laboratório nesses anos todos do IFCH, esses anos todos na universidade, e que pense nele como um espaço fundamental para complementar aquilo que já se faz, né, nos cursos da graduação e da pós-graduação. Eu espero que isso seja sempre levado em consideração. É isso. Muito obrigada, Jaque. Com isso, encerramos, te agradecendo e agradecendo a todo mundo que nos acompanhou.